Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos entrar na nossa quarta teleaula e vamos falar do Incoterms, ok? Vamos começar. Os Incoterms são normas internacionais que visam definir alguns parâmetros para transporte de cargas internacionais. Ou seja, se o seu negócio realiza exportações ou importações, é importante que esteja por dentro de todas as especificações quanto ao processo. Além disso, tais regulamentações fazem com que procedimentos em que há transportes internacionais sejam seguros. Este artigo veio para apresentar tudo sobre Incoterms e sua utilidade no processo de importações. Certo? Nós vamos ver aqui um artigo falando dos Incoterms. Ok? Entendendo Incoterms. Incoterms é a abreviação de International Commercial Terms. Em tradução livre, termos internacionais de comércio. Criado em 1936, o gerenciamento e atualização desses termos ficam a cargo da Câmara Internacional do Comércio, o ICC. A versão mais atualizada dos termos é de 2010 e define 11 termos que são divididos em categorias de acordo com sua inicial, E, F, C e D. O objetivo é definir algumas especificações de responsabilidades e riscos, assim como local de destino designado em frete internacional. Quando se fala em responsabilidade, se está pensando em que exportador e importador irá assumir todo o processo de entrega de mercadoria. Da mesma forma se estrutura a parte de riscos, que refere-se a quem irá se responsabilizar pela solução de possíveis problemas durante o processo. Lembrando que cada um dos termos irá atribuir um papel específico a cada um dos envolvidos no processo. De um modo geral, né, os incotermos é praticamente os termos que são utilizados de responsabilidade para quem vai fazer o transporte da mercadoria. A empresa, as responsabilidades que a empresa vai ter que ter para poder fazer o transporte de tais mercadorias para suprir a necessidade e as normas dos países de origem e de destino. Ok? Ó, repetindo aqui, ó, lembrando que cada um dos termos irá atribuir um papel específico a cada um dos envolvidos no processo. No caso do local de destino designado, não está sendo falado em um termo que representa necessariamente o local que será entregue a mercadoria, mas sim qual o momento em que o vendedor entrega as responsabilidades e riscos ao vendedor. Por exemplo, é preciso ficar claro que estes são os termos que podem ser inseridos como cláusulas dentro do contrato de compra da importação. Vamos ver agora categorias e funções dos Incoterms, tá? Incoterms. Categorias e funções. Como dito, são 11 termos com funções específicas dentro do quadro dentro de quatro categorias. Quase não sai, né, gente? Eu tô sem óculos, não tô com uma vista muito boa, mas vamos lá, vai dar certo. Como dito, são 11 termos com funções específicas dentro de quatro categorias específicas. As categorias são divididas de acordo com as iniciais dos termos e suas funcionalidades específicas, certo? São 11 termos e 4 categorias. 11 termos e 4 categorias. Categoria é uma categoria única e exclusiva que abrange especificamente o único termo. EXW, Ex-Works. Nesse termo, é definido que o comprador ou o importador é o responsável e deve assumir todos os riscos referentes ao transporte das mercadorias. Act Work, numa tradução livre, é ex-trabalho. Vamos dizer assim, uma expressão que não é de minha
responsabilidade, por exemplo, tá? Que o inglês ela é uma língua que ela é muito, na minha opinião, na minha humilde opinião, o inglês ela é uma língua que tem um vocabulário muito fraco, tem pouquíssimas palavras para você poder utilizar. Uma palavra só pode significar várias coisas, várias expressões, por isso que não é uma coisa tão simples assim você estudar o inglês, certo? Apesar de ser, apesar de ser a língua mundial, por ser uma língua simples, com poucos termos, mas as nomenclaturas que são colocadas no inglês, elas são muito abrangentes. Por isso que é muito importante quem vai estudar uma língua estrangeira, como por exemplo o inglês, você ser bem específico e praticar bastante, para não colocar termos e para não colocar expressões que não vão colaborar com o que você está querendo falar. Que o objetivo da linguagem é você se expressar e outra pessoa compreender. Esse é o objetivo principal da linguagem. A comunicação é a compreensão de um lado e de outro. Ok? Continuando. Lembrando, na categoria E, nesses termos é definido que o comprador ou importador é o responsável. Quem está comprando é o responsável pela mercadoria, certo? E deve assumir todos os riscos referentes ao transporte das mercadorias. Então, além do comprador comprar a mercadoria, ela vai assumir toda e qualquer responsabilidade em relação ao seu produto. Ela vai ter responsabilidade total. Às vezes, um tipo de contrato desse modelo, a mercadoria tem que ter um preço muito interessante, né, para poder valer a pena fazer um contrato dessa estirpe. Porque se não tiver um bom preço, um preço competitivo, para você poder assumir o risco do transporte da mercadoria, você vai fazer um péssimo negócio. Porque qualquer problema que acontecer com a mercadoria, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é da empresa que está comprando. Entendeu? Ou seja, torna-se responsabilidade do importador buscar e transportar a mercadoria, buscando no lugar de venda. Resumindo o que eu acabei de comentar com vocês. Categoria F. Dentro dessa categoria há 3 termos representados pelas seguintes siglas: FAS, FOB e FCA. FOB a gente não vai ver apenas nessa matéria, vamos ver em várias outras que seja envolvido em questão de logística, tá? Esses termos apresentam que o exportador transmite a responsabilidade do frete principal e o seguro internacional para o importador. No entanto, cada um dos termos possui especificações. FAS, Free Alongside Ship. O significado dessa sigla é livre no costado do navio, onde o exportador assume as responsabilidades da carga dentro do seu país, até chegar ao costado do navio. Costado é a costa, né? De modo geral. Tá? A partir do momento que a mercadoria chega ao navio, o importador assume todas as responsabilidades e riscos. FCA, Free Carrier. Vocês verem que, como na primeira aula de introdução ao comércio internacional, eu tinha comentado com vocês que nós iríamos ver muita sigla em inglês, muitas palavras em inglês, que seria até importante sempre que você for estudar esse assunto, sempre estar com o computador do lado, o celular do lado, alguma coisa com acesso a um navegador de internet que você possa procurar a tradução das palavras. E às vezes a tradução nem é aquilo que ela quer realmente falar, porque como eu falei a vocês, o inglês, na minha humilde opinião, é uma língua muito confusa. Suas expressões podem dar significados diferentes em referente à tradução ao pé da letra. Então, além de você traduzir, tem que interpretar o que aquilo quer dizer, tá? Free Carrier, FCA. O termo simboliza transportador livre.
O exportador tem a responsabilidade de assumir os riscos da mercadoria até chegar à transportadora do país de destino. O transportador livre, o exportador tem responsabilidade, o exportador, tá? Ou seja, o exportador deve se responsabilizar pelas etapas desde o porto de embarque, passando pelo desembaraço aduaneiro até chegar à transportadora. A partir do momento que a mercadoria chega na transportadora internacional, o importador deve assumir a responsabilidade e os riscos. Então, no caso do FCA, a partir do momento em que a mercadoria passou pela parte aduaneira, passou pela alfândega e foi para o transportador, deixa de ser responsabilidade da empresa que está vendendo, que está exportando, para ser do importador, da empresa que está comprando. Ok? É só você ficar um pouco ligado em relação a expressão exportar e importar. Exportar e importar. Exportar, mandar um exemplo, mandar do Brasil para fora. Importar, comprar uma mercadoria de fora para o Brasil. Certo? Vamos lá, continuando. A partir do momento que a mercadoria chega na transportadora internacional, o exportador deve assumir a responsabilidade e os riscos. FOB, que é uma expressão que nós vamos ver bastante em toda a matéria que vamos desenvolver, logística, custos, vamos ver bastante também isso, tá? FOB, Free on Board, que quer dizer livre a bordo. É o significado desse termo em que o exportador se responsabiliza pela mercadoria até que ela esteja a bordo do navio. A partir deste momento, o importador toma as responsabilidades, riscos e custos até o destino final da carga. FOB, Free on Board. Tá? Mas em relação ao FOB que eu comentei com vocês, vamos ver também bastante uma sigla chamada CIF. Tá? Mas vamos para frente. Categoria C. São 4 termos dentro da categoria C, representado pelas seguintes siglas: CFR, CIF, que eu falo para vocês agora, CPT e CIP, tá? Essa categoria exemplifica os casos em que o exportador é o grande responsável por pagar o transporte do comércio exterior. Contudo, as responsabilidades e riscos de danos durante todo o transporte nacional é do importador. CFR, Cost and Freight, chamado de custo e frete. Esse termo foi criado em especial para a comercialização de produtos a granel. Para quem não compreende muito bem, produtos a granel ou graneleiros, eles são os produtos que não são ensacados. Por exemplo, grãos, entre outros produtos também que não são ensacados. Aí o pessoal chama de... O pessoal não, a nomenclatura correta é chamar de granel, de graneleiro, certo? É que ele não é ensacado, não é envasado. Ele é solto ele é solto dentro do navio ou do caminhão que for transportar, entendeu? Independente. O graneleiro, o granel, é a mercadoria que é solta, ela não é envasada. Vamos dizer assim que que uma empresa que nós gerenciamos comprou 40 toneladas de trigo, por exemplo. Se o trigo vier a granel, ele não vai vir ensacado. Se ele não vier a granel, vier envasado, aí já não é o nome granel, certo? Só a diferença aí entre granel e invase, ok? Quem usa bastante produtos a granel, geralmente rações, matérias-primas para fabricação de rações e alguns alimentos também, que podem ser transportados a granel, certo? Continuando.
Após ser carregado no navio, o exportador é responsável somente pelo custo do transporte principal. Os riscos de perdas e quebras é do importador, ok? Quer dizer, a exportadora vai vender, vai custear esse transporte, mas não vai se responsabilizar. Essas siglas, elas são muito importantes em relação a você fazer o seguro das cargas, porque cada sigla dessa, ela tem um grau de risco diferente, ok? E o grau de risco, como assim, professor? O grau de risco é o grau de risco que a empresa vai ter em relação ao prejuízo que ela possa ter. As empresas pagam uma seguradora para fazer a cobertura desse risco, certo? Para fazer a cobertura desse risco, para a empresa não sofrer prejuízos. Ela vai sofrer o custo da despesa do seguro. Mas se acontecer qualquer sinistro, qualquer coisa que venha a sinistrar a mercadoria que foi comprada, a seguradora que vai ser responsabilizada por isso, ok? Continuando. CIF, Cost, Insurance and Freight. Custo, seguro e frete. Essa sigla é bem importante, CIF, tá? Esse termo também é referente às mercadorias que sejam a granel. Nesse caso, o exportador é responsável por todo o trajeto, com exceção do seguro marítimo que deve ser pago pelo importador. Vocês viram que o FOB é de toda a responsabilidade do comprador fazer a logística para chegar até a empresa. E o CIF, a responsabilidade é todinha de quem está vendendo, ok? É de quem está vendendo. Geralmente, esses fretes em CIF, as empresas procuram bastante por causa da questão da redução de custo, né? Quanto melhor a negociação, quanto menos despesas, quanto menos custos a empresa aderir, melhor para ela que ela vai ter um custo do produto mais em conta. E naturalmente vai ter uma venda num produto com preço competitivo e com uma maior lucratividade, certo? Continuando. CPT, Carriage Paid To. Carriage Paid To. O termo do transporte pago até o local designado. Designa que o exportador só é responsável pela carga até que ela chegue no armazém do importador. Ou seja, a partir do momento que os produtos chegam até o armazém ou local do importador, o exportador se isenta de problemas com perdas e danos. Tal termo não é muito recomendável para importadores pequenos que não tenham representação no porto. Por quê? Porque é uma grande responsabilidade. Como sabemos, toda movimentação, todo transporte, toda logística, ela tem um grau de risco. Ela tem um grau mínimo de risco que seja, mas tem. E todo esse grau de risco ele é mensurado, às vezes no histórico da própria empresa, ou então a empresa usa alguma outra empresa como referência, mesma transportadora. Isso varia muito de acordo com a política da empresa que vai estar fazendo o negócio, tá? Mas a gente falar aqui exatamente a questão dos termos contratuais de frete, de transporte, de importação e exportação, tá? Repetindo, tal termo não é muito recomendável para importadores pequenos que não têm representação no porto. O CPT, Carriage Paid To, transporte pago até o local designado. Ok? Continuando, CIP ou CIP, Carriage and Insurance Paid To, é o termo do transporte e seguro pago até o local designado, muito semelhante ao CPT. Sua diferenciação se dá à medida que o exportador é o responsável pela contratação e pagamento do seguro do transporte até o destino. Simples, né? Bem objetivo esse. Nós já falamos bastante em relação aos outros 4 termos dessa categoria, né? Vamos agora para a categoria D.
Categoria D. Nesse grupo de 3 termos, DAP, DAT e DDP, são especificados por exportar é o grande responsável pela carga. Pessoal, eu vou continuar esse assunto na próxima aula, tá? Para não ficar algo tão longo, tão prolongado, para não ficar cansativo também para vocês. Na próxima aula vamos dar continuidade, paramos na categoria D. Espero que todos estejam bem mais uma vez. Desejo a vocês um ótimo estudo. E qualquer dúvida, já sabe, entre em contato. Se quiser pode comentar no vídeo, certo? Entre em contato conosco no nosso grupo de estudo, para que possamos sanar todas as dúvidas, tá ok? Um beijo, um abraço e fiquem com Deus mais uma vez. Até a próxima aula.